Lu. Tá gravando? Obrigado. Muito bem, meus irmãos, 2 horas, nós vamos retomar aqui nossa palestra. Daqui uma meia hora, o diácono Maurício vai fechar as portas de vidro, então se os irmãos precisarem sair, podem sair ali por baixo, mas ele vai estar por ali, tá bom? Se precisar abrir, ele abre, então só para os irmãos estarem cientes. Lembrando da área azul, né, se os irmãos estão parados, precisa renovar. É até a hora do almoço, né? Verdade. Pastor, por favor. Muito bem, muito bem. Essa é a hora mais desafiadora, não é? É a hora do sono, é a hora da dificuldade. Mas vamos ver se a gente consegue ficar acordado por aqui. Fala de novo? Isso é bom, isso é bom. Para mudar um pouco, não é para dormir. Não é para ficar mais longe para eu não ver dormindo. É só para mudar um pouco, para poder não ficar tão monótono. Nós vamos orar ao nosso Deus para iniciar essa parte da tarde. Pai querido, tudo vem das Tuas mãos e em tudo nós dependemos do Senhor. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós amamos o Senhor, porque não há ninguém que se compara ao Senhor na beleza das Tuas 3 pessoas. Assim, ó Deus, nós Te exaltamos e Te adoramos. Continua abençoando-nos com o conteúdo da Tua palavra. Ela que é vida para nós, ela que é mais valiosa do que muito ouro depurado. Que o Senhor continue transformando nossas vidas. Em nome de Cristo, o Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu me faço acompanhar da minha esposa. O nome dela é Juliana, não é mulher de pastor, ok? O nome dela é Juliana, mas ela é sim uma mulher de pastor. Ela é esposa de pastor. Nós somos pais do João Paulo, de 21. Você olha para ela e fala assim, ela deve ter começado a ter filho com 10, mas não é. Nós já temos um filho de 21 anos. A Dudinha de 18 e o Gabriel de 15. Então, Deus tem sido bom para conosco, eles estão nos caminhos do Senhor, graças a Deus. E tem sido uma bênção aí compartilharmos a vida juntos e o ministério juntos também. Ensinando de forma cristocêntrica. Quantos de vocês são professoras de EBD? Ok? Vários de vocês, que bom, que bom. Muito obrigado pelo trabalho aí que vocês prestam ao reino do nosso Deus. Continuem firmes. O que nós vamos ver agora, e a gente vai fazer uma parte um pouquinho mais prática, eu espero, é como ensinar de forma cristocêntrica. A primeira verdade é que é a palavra de Deus que transforma, e não as nossas próprias palavras ou as nossas próprias ideias. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Quem transforma é a palavra de Deus. Quem transforma uma vida não é a lição escrita pelo fulano de tal e que está escrito na revista. E veja, eu escrevo algumas lições para a cultura cristã, ok? Eu não estou falando mal de quem escreve, mas nós sempre precisamos entender, quem transforma uma vida é a palavra de Deus, não é o que o fulano de tal escreveu. Então, numa aula de escola dominical, o que tem que ser o mais importante? A palavra de Deus, evidentemente. O mais importante nunca é você conseguir transmitir todo o conteúdo que está lá na revista. Não é isso que é o mais importante. O mais importante é você conseguir explicar e aplicar o texto mais importante da revista. Esse é o nosso maior objetivo, porque o que transforma é a palavra de Deus, não é a revista, não é aquela aula de escola dominical. Então, se às vezes você viu lá o texto da palavra de Deus, e você teve alguns insights a respeito daquele texto, você trabalhou sério no texto, você teve algumas ideias que são um tanto diferentes das ideias do autor da revista, fale sobre o texto. Até porque a revista a galera tem na mão, eles podem ler antes, podem ler depois, mas você se preocupa em transmitir com maior precisão e profundidade o texto bíblico, porque o que transforma é o texto
bíblico, ok? Então, essa é a primeira coisa. A palavra de Deus é quem transforma, e não as nossas palavras ou ideias. Eu tenho alguns textos aí, você já sabe disso, mas alguns textos que confirmam isso. A lei do Senhor é perfeita, e o que ela faz? Restaura a alma. Nenhuma palavra minha consegue restaurar a alma, mas a palavra de Deus consegue restaurar a alma das pessoas. Tem gente que chega na sua aula de escola dominical quebrado, teve uma semana difícil, às vezes teve uma briga, logo antes de vir para a igreja, está com a alma em frangalhos. A palavra de Deus restaura a alma. Não são os seus comentários, não são os comentários do autor da lição, mas é a palavra de Deus que tem esse poder. A palavra de Deus dá sabedoria àqueles que são simples. Um monte de gente simples. Aliás, Deus chamou os simples. Deus fala lá em 1 Coríntios, que Ele não chamou muita gente de sangue azul, Ele não chamou muita gente nobre, Ele não chamou muita gente famosa, Ele chamou os que não são, para envergonhar os que são. Aliás, me deu vontade da gente trabalhar esse texto um pouquinho. Vamos trabalhar esse texto. Vocês vão fazer um sermão comigo agora. Eu só não lembro direito qual é o texto. É lá 1 Coríntios 1, 2, 3, por ali. Se alguém achar, me fale. Esse alarme está irritando, né? Está irritando demais. Eu espero que não seja meu. Já achou quem é? Não fala quem é. Ô, Mateus, ô, Mateus. Ótimo, 1:27, ok. Irmãos, 1 Coríntios 1, 26 em diante. Considerem a vocação de vocês. Então, o texto está falando sobre o quê? Sobre a nossa vocação. O que é a nossa vocação? Nosso chamado. Vocação eficaz. Nosso chamado para ser crente. É disso que o texto está falando, certo? E aí o texto agora vai falar as características de quem Deus chama para ser crente. As características de quem Deus chama para ser crente. Tá bom? Esse é o sermão. Características dos eleitos de Deus. Olha que bonito. Características dos eleitos de Deus. Primeira característica, qual que é, meus irmãos? Aí no versículo 26. Primeira característica do chamado de Deus. Pode errar, gente. Não tem problema errar, não. Oi? Poucos deles são sábios. A maioria é burrinho mesmo. Certo? Então, primeiro ponto do sermão. Característica dos vocacionados de Deus. A maioria é burrinho. Certo? Amém? Segunda característica. São fraquinho. A maioria é fraquinho. Deus não chama muitos dos poderosos. Terceira característica. Eles não são sangue azul, a maioria. A maioria é pobre, não é nobre. A maioria é gente simples, gente que não tem pedigree, gente que não tem lastro. É gente simples. Quarta característica, versículo 27. Qual que é? Eles são as coisas loucas. Está falando de vocês, viu, gente? Eu também. Característica dos vocacionados de Deus. Eles são as coisas loucas do mundo. Para quê? Para envergonhar as coisas que não são loucas. Quinta característica dos vocacionados. Fracos. Eles são fracos. Para poder calar a boca dos fortes. Sexta característica dos vocacionados. São as coisas humildes, desprezadas, que não são. Isso é basicamente uma característica repetida várias vezes. Humildes, desprezados e que não são, para envergonhar os que são. E por que Deus faz tudo isso? A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus.
Se você é um vocacionado, se você é uma vocacionada, saiba, você não tem nada para oferecer para Deus. Talvez um dos motivos pelos quais Deus te escolheu é exatamente para calar a boca de quem é mais do que você. Deus escolhe os mais burrinhos, os menos de família importante. É assim que Deus faz, para poder envergonhar os que são. Essas são as características dos eleitos, dos vocacionados de Deus. Eu não sei por que eu quis falar sobre isso, mas eu quis. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema. É a palavra de Deus que transforma e não as nossas palavras ou ideias. A palavra, é por isso. A palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Deus pega um monte de gente burrinha, um monte de gente simples, e aí Ele pega a palavra dEle, e a palavra transforma essas pessoas em gente sábia. Originalmente eles eram simples, gente que tinha nada para oferecer. E a palavra transforma gente sábia. Se você tem história na igreja, você conhece gente semi-analfabeta, que é super sábio. Gente semi-analfabeta que você fala assim, eu queria ser sábio igual esse homem de Deus. Eu queria ter essa intimidade com o Senhor, como essa pessoa. Gente simples que Deus transforma em sábio. E quem faz isso é a palavra. Não é o nosso estudo especial. Tudo isso é importante, tá, gente? Eu amo teologia, eu vivo disso, tá? Mas o que faz alguém deixar de ser burrinho e se transformar em sábio é esse livro aqui. É a palavra que nos transforma. Então, o que você vai fazer na escola bíblica dominical? Aliás, eu acho uma lástima que nós presbiterianos tenhamos tirado o nome bíblica da escola dominical. Aqui ponto para os nossos irmãos batistas. Certo? A escola... Oi? Aqui é EBD? Graças a Deus. E muita IPB por aí é só ED. Muitas. E EBD é coisa de batista. Tá? Graças a Deus. EBD é a escola bíblica dominical. Dominical não porque seja de domingo, mas porque é do Senhor, do Dominus. Então é a escola bíblica do Senhor. O que a gente vai estudar? A Bíblia. Evidentemente, a Bíblia. A palavra de Deus, Hebreus 4:12. Alguém leia aí, por favor, Hebreus 4:12. Até aí, por enquanto. A palavra de Deus é viva. Isso é literal ou é metafórico? Literal, embora esteja falando uma coisa sobrenatural. Esse livro aqui, ele de fato é vivo. Não ele, o conteúdo dele. Ok? Eficaz, literal ou metafórico? Literal. De fato, ele é eficaz. Mais cortante que uma espada de 2 gumes, literal ou metafórico? Metafórico. Não dá para querer usar a Bíblia como um bisturi para fazer uma cirurgia. Certo? E ela nem penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Isso tudo é metafórico. Tudo isso é metafórico. Aí vem a razão da metáfora logo em seguida. Ela é apta, a metáfora apontou para isso. Ela é apta para discernir, dividir pensamentos e propósitos do coração. Aquilo que ninguém sabe a seu respeito, aquelas motivações que nem você sabe que tem. Que a gente faz um monte de coisa que nem a gente se entende. Tem motivações pecaminosas, ocultas no nosso coração. Aliás, atrás de cada atitude nossa tem várias motivações. E várias delas são pecaminosas e são inconscientes, a gente não sabe. A palavra de Deus é o instrumento que Deus usa para trazer essas coisas à consciência. É a palavra de Deus que revela nossos pensamentos e propósitos e motivações mais escondidos. Ele continua, e não há criatura que não fique explícita diante daquele a quem temos que prestar contas. Então a palavra de Deus, ela além de revelar, ela ainda lembra que a gente vai ser julgado. Então ela coloca do jeito certo, onde a gente precisa estar para que aconteça uma mudança profunda em nós. Isso é só a palavra que faz, gente. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, às vezes a gente perde muito tempo, sabe? Às vezes a gente perde muito tempo falando de muitas coisas. E a gente precisa disso daqui. Isso daqui
transforma. O conteúdo desse livro é radioativo. Ele transforma, isso foi metáfora, viu, gente? Ele transforma radicalmente a nossa vida. Então, na escola bíblica dominical, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa estudar a Bíblia. O nosso foco principal tem que ser a Bíblia. Ponto 2. Infelizmente, é possível ensinar a Bíblia de maneira errada. É possível ensinar a Bíblia de maneira errada. E muita gente faz isso, tá? Muita gente faz isso. Então, no passado, até por uma questão de falta de ensino adequado nos seminários, no passado eram muito comuns os sermões temáticos, onde um pregador escolhia um tema. Eu vou falar hoje sobre o amor de Deus. E ele criava as divisões. O amor de Deus é eterno, o amor de Deus é profundo, o amor de Deus é... sei lá, me ajuda aí. O que mais, gente? Oi? Infinito e eterno são muito parecidos. Me ajuda com outra coisa. Tão grande. O amor de Deus é tão grande. Paciente. Ok? Então o pastor pegava e ele vai falar coisas, em geral, boas a respeito do texto, a respeito de verdades bíblicas. E aí ele cria as divisões na cabeça dele e ele vai atrás de textos bíblicos para fundamentar isso que ele quer falar. Ok? Então isso era o comum das pregações antigas. Meu pai pregou muitas vezes assim. Meu pai é um pastor, já com seus 82 anos de idade, mora em Birigui, no interior do estado de São Paulo, e foi a escola que ele aprendeu, ok? E graças a Deus, Deus usou muitas vezes dessa maneira. Mas essa é a melhor maneira da gente explorar o conteúdo das Escrituras? Não. Não. E o pior ainda é que algumas pessoas pegavam esse tipo de sermão e aí colocavam coisas que não são verdades à luz da Bíblia. Então, alguns dos pontos do sermão, eles não eram teologicamente saudáveis. E aí a coisa vira danosa, vira um grande problema, vira um mal. Então, por exemplo, eu fiz um exemplo aí de sermão temático. 1 Coríntios 13, 11, alguém leia. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre deixar de ser meninos. Nós precisamos deixar de ser menino. A Bíblia ensinou em 1 Coríntios 13, 11, que a gente deve deixar de ser menino. Então, ponto número 1, irmãos, nós devemos parar de choramingar. Porque menino fica choramingando, fica reclamando por causa de tudo. A gente tem que parar de choramingar. Segundo ponto, nós temos que parar de brincar. Menino gosta de brincar e a gente não pode ficar brincando. Terceiro ponto, a gente tem que parar de tomar mamadeira. Percebe? O que disso é bíblico? De tudo isso que eu falei, o que é bíblico? Eu estou inventando. A Bíblia falou que tem que parar de deixar de ser menino, num contexto específico, que quer dizer alguma coisa específica. Eu pego essa ideia e começo a explorar do jeito que eu quero. Ou, esse daqui ficou legal. Josué 6, 1 a 21, que fala sobre a queda do muro de Jericó. Certo? Então você lê o texto lá, texto narrativo, sobre a queda do muro de Jericó. E aí você começa a falar, todos nós levantamos muros. Existem muitos muros. Os muros nos relacionamentos, os muros entre o seu sonho, que você quer, aquilo que te separa do teu grande sonho. Todos nós levantamos muros. Qual muro você ergueu, irmão? Você precisa derrubar o seu muro. Então hoje nós vamos falar sobre derrubar os muros. Quais muros você levantou? O muro do ressentimento. Tem que derrubar o muro do ressentimento. E aí, então eu fico falando sobre derrubar o muro do ressentimento. Tem que derrubar o muro do egoísmo. E eu fico falando sobre derrubar o muro do egoísmo. Tem que derrubar o muro da autoproteção. E eu fico falando. E Deus pode derrubar os seus muros. Peça, insista. Circunde a muralha 7 vezes. E Deus vai derrubar as muralhas da tua vida. Não é bonito?
É bonito, é emocionante, mas o texto não tem nada a ver com isso. Isso é pegar o texto e perverter o texto. O texto não está falando sobre o muro da tua vida que você ergueu disso ou daquilo. O texto está falando sobre o muro de Jericó. É sobre isso que o texto está falando. É um texto literal. Veja a diferença com o que está aí do lado, cujo tema seria Deus faz, ou Deus abençoa seu povo, quando há fé obediente. Jericó era a primeira cidade da terra prometida. Os judeus não tinham treinado para a guerra, eles não eram um exército, eles eram um bando, eles eram um povo que estava viajando há 40 anos em círculos pelo deserto. Jericó ficou sabendo que eles iam, se fechou, se preparou para essa guerra. Deus deu a ordem louca, a ordem que não fazia nenhum sentido, de ficar andando em torno do muro da cidade. No primeiro dia, uma vez, segundo dia, 2 vezes, terceiro dia, 3 vezes, e assim sucessivamente, até o 7º dia. No 7º dia, além de circundar o muro, tinha que tocar trombeta e gritar. Todo mundo gritava. Que estratégia bélica é essa? É uma coisa que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. E dá certo? E dá certo. Por quê? Porque é obediência a Deus. Porque o povo não ficou questionando a razão do que Deus estava mandando fazer. O povo simplesmente obedeceu à voz do Senhor Deus. E aí eles fazem isso, do 6 ao 15. E aí então você tem os ímpios sendo condenados e os filhos de Deus obedientes sendo abençoados. O texto fala sobre isso. O texto não está falando sobre o muro da minha vida. Então veja, existe um jeito que Deus tem um compromisso. Essa segunda palavra, ainda que ela seja menos empolgante do que a primeira, a primeira dá para você tirar muito mais lágrima do que a segunda. Se souber fazer, para quem sabe manipular pessoas, a primeira você manipula muito melhor. Você faz qualquer um chorar. A segunda é mais racional, então ela é mais difícil de chorar com ela, ok? Mas o compromisso de Deus é com a primeira ou com a segunda? Com a segunda, porque Deus diz, a minha palavra não voltará vazia. Então com a segunda é a palavra purinha. Você está explicando, o texto disse isso, e você explica. O texto disse isso, você explica. O texto disse isso, você explica. Você está só explicando o texto. E não vai voltar vazio, porque Deus fez uma promessa. Deus tem um compromisso com a palavra dele, não com as baboseiras que eu queira inventar. Então você como professor, você tem que ficar esperto. Você está usando o texto bíblico da maneira para a qual ele foi escrito? O que você está fazendo com o texto? Você está fazendo com o texto aquilo que o autor pretendeu que fosse feito com o texto? Então essa é a diferença entre um sermão temático e um sermão expositivo. Um estudo temático e um estudo expositivo. Eu não estou dizendo que estudos temáticos nunca sejam apropriados, ok? O 10º passo do meu livrinho Entenda a Bíblia é sobre estudar a Bíblia tematicamente. Só que existe um jeito certo para fazer. Existem alguns temas que eles percorrem a Bíblia inteira. E se você encontra um desses temas e faz um estudo respeitando a história da redenção, como é que esse tema apareceu no Pentateuco, nos históricos, depois ali em Salmos, nos profetas, nos evangelhos e nas cartas em Apocalipse. Você faz um estudo maravilhoso, que pode abençoar muito a vida das pessoas. Mas se os temas estão saindo da tua própria cabeça, Deus não tem o mínimo compromisso de abençoar aquilo que você está fazendo. Um outro tipo de estudo que pode ser feito, e esse é melhor do que o temático em geral, é o estudo textual. É onde você extrai os pontos da tua fala de um texto, mas o conteúdo vem de outros textos, ok? Então, por exemplo, leia alguém 1 Coríntios 13, versículo 7. 1 Coríntios 13, 7.
Onde está o microfone? Dá lá para a irmã, por favor. Lê de novo, por favor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está falando de quem? O texto está falando de quem? Do amor, certo? O amor. Então você pode explicar esse texto em 4 pontos, certo? O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Isso é verdade? Isso é verdade ou não é verdade? Claro que é verdade. Isso é uma proposição bíblica, isso é uma afirmação bíblica. O amor tudo crê, não, tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E se eu quisesse dar um estudo inteiro só sobre esses 4 pontos, dá para dar? Dá. E onde que eu buscaria o conteúdo? Em outros textos bíblicos. De repente, na vida de Jesus. Eu pego uma prova que na vida de Jesus o amor tudo pode. Na vida de Jesus o amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então dá para dar esse tipo de estudo. Você pega os temas, as partes do estudo, você pega num texto bíblico, e o conteúdo para fundamentar essas partes, você pega em outros textos bíblicos espalhados pela palavra. É um tipo de estudo lícito, totalmente possível, dá para falar desse jeito. Agora, é claro que a melhor coisa que você pode fazer com o texto bíblico é trabalhá-lo expositivamente. Expositivamente. Você pega o texto e explica o texto do jeito que ele foi escrito para ser explicado. Então aqui, por exemplo, no caso de 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Qual é uma das coisas muito importantes da gente saber ao explicar 1 Coríntios 13? Uma das coisas fundamentais é lembrar que ele vem no meio do 12 e do 14. Por quê? Fala mais alto que eu sou surdo, meu irmão. Porque é o contexto. E o que é esse contexto, especificamente falando? Vocês são pai e filho? Vocês são bem parecidos. Imagina se eu desse um fora. Não, somos irmãos. Rapaz, ia ser terrível. Eu faço dessas às vezes. Ufa. Então tá bom. E o que fala 1 Coríntios 12 e o que fala 1 Coríntios 13? Dons espirituais. Então 1 Coríntios 12 ensina sobre dons e 1 Coríntios 14 ensina sobre dons. E de repente lá no meio, Paulo fala sobre amor. Você não pode tirar o capítulo 13 do contexto dele. Ele estava falando o mesmo assunto, e o mesmo assunto, aliás, isso é uma estrutura clássica na Bíblia, que chama estrutura ABA, A-B-A, ou estrutura quiásmica, nome chique, quiásmica, da letra X no grego, qui, ou estrutura sanduíche, certo? Você tem 2 hambúrgueres, alface, queijo e molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Ok? É um quiasmo. Você começa e termina do mesmo jeito. Começa e termina com pão com gergelim e você vai pondo as outras coisas no meio. A Bíblia faz isso o tempo todo. Esse tipo de estrutura que começa e termina do mesmo jeito. E Coríntios 12, 13 e 14 é um dos quiasmos que a gente tem na Bíblia. É uma dessas estruturas ABA que a gente tem nas Escrituras. Se isso é assim, qual é o título que Coríntios 13 tem na sua Bíblia? Oi? Amor é o dom supremo. Ruinzinho esse título. Porque amor não é dom espiritual. O texto já tinha dado uma lista de dons espirituais para a gente. Aliás, 2 listas. Ele deu a lista lá no 12:8. A um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro mediante o mesmo palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito. Isso são dons espirituais. O amor não é um dom espiritual.
O amor é um caminho. É isso que o texto fala. O último versículo do capítulo 12. E eu passo a mostrar-lhes um caminho sobre modo excelente. Então, amor não é dom espiritual. Amor é um caminho. Aliás, o amor é o caminho no qual os dons espirituais têm que ser exercidos. O dom espiritual, se ele não for exercido no contexto disso que está falando no capítulo 13, desse nível de amor, esse nível de amor impressionante, então o dom não está valendo muita coisa. Então você pode ser super competente, mas se não tiver amor, não está valendo nada. É por isso que um dos versículos mais importantes do capítulo 13 é esse começo aí. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, esse é o grande assunto dos 3 capítulos, línguas. Eles falavam muito em línguas lá em Corinto, e eles estavam numa grande disputa, porque quem falava mais línguas do que o outro se achava mais espiritual do que os outros. E aí Paulo acaba com eles, fala assim, você pode falar um monte de línguas, se não tiver amor, você é um barulho só, você é uma cacofonia, você só está fazendo barulho, não está fazendo o que agrada a Deus. Gente, isso é uma pancada enorme naquele orgulho que os coríntios tinham, ou para agradar alguns que os corintianos tinham, aquele orgulho que eles tinham de se acharem super espirituais, porque eles falavam em línguas mais do que os outros. Esse monte de língua espiritual que você fala, sem amor, não vale patavinas, não vale nada. Você pode ter dom de profecia, conhecer todos os mistérios, toda a ciência, você pode conseguir transportar uma montanha daqui até Santos, você pode se entregar para morrer queimado, ajudar todos os pobres. Se não tiver amor, não vale nada. Ele não mudou de assunto, ele está falando de dons espirituais. Ele continua falando de dons espirituais. Ele não está falando de casamento. Ele está falando de igreja. Ok, a gente pode ler esse texto num casamento, não seria um sacrilégio, não seria errado. Mas ele não está falando de casamento. Ele está falando de igreja. Ele está falando que você pode ser o melhor pastor, o melhor presbítero, o melhor diácono, a melhor presidente de SAF, o melhor superintendente de escola dominical, o cantor mais afinado, o tocador de instrumento mais competente, que faz os solos mais lindos. Você pode ser a pessoa que mais faz na igreja. Se não tem amor, é só barulho, é lata vazia fazendo barulho. Isso é expor o texto. Você entende o que está rolando no texto? Por que Paulo escreveu esse texto desse jeito? E aí então você explica o que está acontecendo no texto. Sem invencionice, sem pirotecnia, não, você só explica o que está no texto. Você solta o leão. Porque o poder está aqui. O leão está aqui. Não está nas nossas ideias. Está no texto. Então, tudo que você precisa fazer é explicar o texto. E a palavra de Deus não vai voltar vazia. Deus vai transformar todo mundo que Ele tem para transformar. Agora, existem outros jeitos errados de estudar a Bíblia. Tem um quadrinho aí que fala sobre esses jeitos errados de estudar a Bíblia. Você pode pegar temas não bíblicos e tentar explorar a Bíblia, procurando fundamentação para aquelas coisas não bíblicas. Você pode fazer um biografismo. Você explica a vida de alguém. Hoje nós falaremos sobre a vida de Sansão. Normalmente o biografismo vem junto com o exemplarismo, certo? Qual é o jeito clássico de contar a história no departamento infantil? Oi? Noé era um cara legal. Foi Noé que a irmã falou? Noé era um cara legal e a gente tem que ser como Noé. Amém? Então você conta a história lá, certo?
E aí você faz a aplicação exemplarista. Seja como Noé, seja como Daniel, seja como os amigos de Daniel, seja como a Ruth, seja como Davi. O problema é que a criança mais esperta, ela vai pensar em tudo. É para imitar Davi em tudo? Seja como Sansão, aí lascou. Lascou. Seja como Sansão, eu não quero nenhum dos meus filhos como Sansão. Deus me livre. Deus me livre. Então a gente começa a ter alguns problemas, percebe? Porque o texto não foi dado em primeira instância só para a gente ficar olhando os personagens e falando, seja como esse. Só tem um homem que é um exemplo perfeito nas Escrituras. Só um. Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O resto é tudo gente falha, é tudo gente complicada, é tudo gente que caiu em pecado. E aí como é que eu sei quando eu tenho que imitar Davi e quando eu não posso imitar Davi? Eu tenho que olhar para Davi pelos óculos de Cristo. Porque é só naquilo que ele parece com Cristo que ele é imitável. No que ele não parece com Cristo, ele não é imitável. Então, isso é muito comum. A gente ensina as nossas crianças como pequenos legalistas a vida inteira. A gente quase não fala de Jesus. A gente ensina sobre Abraão e faz a aplicação direta, seja como Abraão. Cadê Cristo? Aí a criança vai tentar legalisticamente ser como Abraão. E não vai conseguir, é claro. Porque nem Abraão foi como Abraão, Abraão foi pela fé. A criança vai tentar ser como Daniel nas próprias forças, não vai conseguir nunca. A criança vai ficar frustrada. Porque ela sabe que ela não tem a coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o exemplarismo, o legalismo, o biografismo, são maneiras erradas da gente ensinar as Escrituras. A gente tem que tomar cuidado. Se a tua aula não falou de Jesus Cristo, há grande chance da tua aula ter sido um fracasso. Se a tua aula não falou de Jesus Cristo, se a tua aula não apresentou o Evangelho e as implicações do Evangelho, que a gente viu na segunda palestra, há grande chance de você ter fracassado no que era esperado de você. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente traz Cristo para as nossas aulas? Antes disso, o assunto da Bíblia é Jesus. Esse é o assunto da Bíblia. Qual é o assunto da Bíblia? Jesus. A Bíblia fala sobre Jesus. E quem falou isso foi Jesus. Ok? Lucas 24, 25 a 27. Onde está o microfone? Está aí com o pastor? Ok. Então, pastor, lê para a gente, por favor. Lucas 24, 25 a 27. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que constava a respeito dele onde? Em todas as Escrituras. Que não tinha Novo Testamento na época, era só Antigo Testamento. Tudo está falando sobre Jesus. E ele explicou para eles a respeito disso. 2 Coríntios 1, 20. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Então veja, se a história, se o texto do Antigo Testamento que você está estudando, ou do Novo Testamento,
se tem alguma promessa, se tem qualquer promessa, não tem como ninguém, me permitam, tomar posse dessa promessa, se não for por Cristo. A única maneira da gente ter acesso às promessas de Deus é Cristo. Então como é que você vai falar de uma promessa sem falar de Cristo? É você apresentar a bênção sem mostrar o como chegar lá. Então você tem, qualquer texto que tiver uma promessa de Deus, você tem que falar de Cristo. Porque Cristo é o sim de Deus para todas as promessas que Ele mesmo fez. Tem muitas outras coisas aí interessantes, mas eu não vou entrar nisso. Leiam depois esses textos e vejam como é que o assunto da Bíblia é Jesus. O que eu quero fazer agora é uma coisa um pouquinho mais dinâmica, ok? Alguém conta quantos nós somos, por favor? Já? Somos 64. 64. Então vocês vão se separar em grupos de 3, por favor. E a tarefa é a seguinte. Vocês estão vendo essa folha aqui, que tem um monte de maneiras de encontrar Cristo no Antigo Testamento. Então você vê, se o texto fala sobre Deus Pai, você tem que encontrar como é que Jesus é aquele que revela essas características do Pai. Se o texto fala sobre o Messias, então Jesus é o próprio Messias. E aí tem todas essas 29 maneiras de você encontrar Cristo no Antigo Testamento. Vocês vão se separar nesses grupos, e aí é assim, já separaram, gente? Separa aí, forma os grupos. Espalha mais na igreja, espalha mais, vamos rapidinho. Vamos, gente, vamos, rapidão. Esse é um grupão aí atrás? É todo mundo num grupo só? Então tá bom. Então vocês vão fazer os 3 últimos. Os 3 últimos, tá bom? Os 2 irmãos aqui vão fazer os... idolatria, o quarto de baixo para cima, tá bom? Vocês 3 vão fazer os 2 primeiros. Vocês vão fazer os próximos 2, Espírito Santo e Aliança. Espírito Santo e Aliança. Vocês vão fazer o profeta, sacerdote e rei. Ok? Profeta, sacerdote e rei. Vocês vão fazer lei moral, lei civil e lei cerimonial. Ok? Lei moral, lei civil e lei cerimonial. Vocês vão fazer graça, sacrifícios e templo. Sacrifícios e templo. Vocês vão fazer mandato espiritual. Vocês aqui do lado, mandato social. Vocês 2, mandato cultural. Vocês 2, tipos. Vocês 3 também vão fazer tipos. Vocês 3 vão fazer criação, queda e consumação. Já está pronto? ChatGPT faz rapidinho, né? Criação, queda e consumação. Vocês, já pode ir trabalhando, viu, gente? Já vai trabalhando. Daqui a pouco vocês vão apresentar. Criação, queda e consumação. Vocês vão fazer já e ainda não. Já e ainda não. No Velho Testamento. Tudo no Velho Testamento, gente. Tudo no Velho Testamento. De preferência, 2 exemplos para cada coisa. Vocês vão fazer ira,
vocês vão trabalhar com problemas de relacionamento, vocês vão trabalhar com fé e incredulidade, vocês vão trabalhar com promessas, aqui é um grupo, promessas, e vocês vão trabalhar com idolatria, vocês vão trabalhar com comunhão com Deus, vocês vão trabalhar com história da redenção, e vocês vão escolher qualquer coisa delas que vocês queiram trabalhar, tá bom? Oi? Vocês vão encontrar um texto do Antigo Testamento, onde você consiga encontrar o Senhor Jesus Cristo por essa via que eu falei, ok? E não tem problema se errar, gente. Vocês têm 10 minutos para fazer isso. 14h55 eu volto a falar aqui na frente. Estou à disposição aqui para tirar dúvidas.
Mais 5 minutos, irmãos. Muito bem, meus irmãos, muito bem. Então, existem várias maneiras da gente encontrar o Senhor Jesus Cristo
nas páginas do Antigo Testamento? Várias maneiras. Se o texto fala de Deus Pai, é claro, Jesus é aquele que revela e quem dá acesso ao Pai. Se o texto fala a respeito de profeta, sacerdote e rei, todo profeta, todo sacerdote, todo rei, ou é um exemplo positivo ou um exemplo negativo de Cristo. E de nós também. Aliás, esse tema é um assunto importantíssimo. Eu e ela estamos escrevendo um livro sobre isso, vai ser... estamos aí trabalhando bastante, trabalhando no profeta, sacerdote e rei como estruturas de personalidade. Vai ser um negócio bem legal. Lei moral, civil, cerimonial. Cristo cumpriu e Ele nos ajuda a cumprir. Então, tudo, qualquer coisa que você tenha nas Escrituras, Jesus é aquele que... Eu estou falando das estruturas principais da Bíblia. Jesus é aquele que revela aquele tema. Jesus é aquele que... aquele tema apontava para ele, e nele aquele tema recebe a sua completitude, a sua versão mais perfeita, ok? Então, vocês trabalharam nisso. Eu gostaria de 5 voluntários para relatar o que vocês fizeram. Pode vir para frente, a irmã. Quem mais? Número 2. Vamos lá, gente, vamos lá. Pode vir. Número 3. Pode vir. Número 4. A irmã, pode vir, por favor. A irmã ali atrás. E pode vir a irmã. Ele? Pode vir o irmão. Ufa, ainda bem, meu irmão. Você me livrou de fazer uma pergunta indigesta. Não tem homem nessa igreja? Que bom que você veio. Que bom. Muito obrigado, viu? Cadê o microfone? Aqui. Ótimo. Tá ligado? Na ordem que eu chamei, por favor, relatem para nós o que vocês fizeram. Bom, a gente ficou com um mandato social. Então, a gente pegou um mandamento: honra teu pai e tua mãe. E aí, a ligação é que Jesus foi o maior exemplo, né, que conseguiu, o único que conseguiu cumprir. Ele foi obediente a Deus, obediente até a morte, né? Morte de cruz. Então, Jesus veio, cumpriu e nos habilita a cumprir. Super legal. Então, mandato social. Deus deu para Adão e Eva 3 responsabilidades fundamentais. Relacionamento com Deus, mandato espiritual. Relacionamento com o próximo, mandato social, portanto, casamento, pai e filho, amigos. Relacionamento com a criação, mandato cultural. Como é que a gente domina sobre terra, mar e ar. Eles pegaram um mandato social. Como é que então a gente pode ver no honra pai e mãe, como é que esse mandamento fala de Jesus? Como é que esse mandamento fala de Jesus? Eles pegaram a via do exemplo. Jesus foi um filho perfeitamente obediente ao seu Pai Celestial. Legal, legal. Teria outras maneiras? Sim, Jesus foi um filho perfeitamente obediente para José e Maria. Teria outras maneiras? Sim, Jesus fala a respeito desse assunto. Jesus fala a respeito de paternidade e filiação. Aliás, tem hora que ele taca na cara dos fariseus que eles eram péssimos filhos, porque eles usavam um outro mandamento para não obedecer o mandamento de honra teu pai e tua mãe. Jesus citou esse mandamento. Então vejam, um mandamento sobre honrar pai e mãe. Dá para falar de Cristo? Não é que dá, não dá para não falar de Cristo. Você não pode não falar de Cristo ao abordar esse mandamento, ok? Bom trabalho. Próximo. Nosso é o mandato cultural. E a gente escolheu o texto de Josué 4, onde eles foram orientados a atravessar o Jordão. E eles puseram o pé na água e a água se represou. Então, eles atravessaram o Jordão em terra seca. E aí teve a ordem de fazer um memorial e escolher 12 para pegar a pedra do fundo do rio e colocar essa pedra depois como memorial, como mandato cultural, para que outras pessoas crescem no que aconteceu, porque eles não poderiam ter feito isso de pegar as pedras sem que a água tivesse parado para eles atravessarem em terra seca, né? Então, fica o mandato cultural de contar a história do milagre que Deus fez, né? E que eles não poderiam ter feito isso, atravessado, sem que Deus tivesse feito o milagre. Legal. A irmã pode sentar, viu?
Mandato cultural. Nossa obrigação diante de Deus de dominar sobre terra, mar e ar. Como a nossa vocação, a nossa profissão diz respeito à nossa vida espiritual. Independente do que cada um dos irmãos e das irmãs façam no seu dia a dia, da dona de casa até o lixeiro, até o mecânico, até o atendente de uma loja, até o cientista, até o advogado, todo mundo está fazendo mandato cultural. Todo mundo está fazendo mandato cultural. E mandato cultural é uma coisa que a gente faz para a glória de Deus. Então a gente não trabalha porque trabalho é uma maldição e a gente tem que trabalhar. Não, trabalho vem antes da queda e trabalho é uma bênção e a gente faz para Deus, independente do que a gente faça. É claro, se o seu trabalho é ilícito, então você não faz para a glória de Deus e você está numa área que você não podia estar, certo? Evidentemente. Mas se o seu trabalho é lícito, então você faz para a glória de Deus. Então, eu não sei... Eu acho que eu não interpretaria o pegar as pedras no Rio Jordão, ou no Mar Vermelho, aconteceu das duas vezes, né? Mas foi no Mar Vermelho, né? Foi no Mar Vermelho que eles pegam as pedras. Se pegar as pedras no Mar Vermelho, se eu interpretaria isso como mandato cultural, eu acho que eu jogaria isso como espiritual. Tá? Porque a ideia ali não é que eles estavam pegando pedra como trabalho, mas eles estavam pegando pedra para fazer um memorial para os filhos terem relacionamento com Deus no futuro. Entendeu? Então eu acho que o texto está mais para mandato espiritual, né, do relacionamento com Deus. Agora, pegando esse texto, como é que a gente encontra Cristo nesse texto? Alguém? Diga. Cristo acalmou a tempestade, Cristo andou pelo mar. Águas, na Bíblia, tem uma ideia, isso é um pouquinho mais complicado de ver, mas dá para a gente ver isso. Águas, na Bíblia, tem um pouco de uma ideia de um mundo desconhecido, um mundo meio caótico. As águas representam uma coisa que os seres humanos não conseguem dominar. Então, várias vezes na Bíblia, a água é um problema. Tá? O dilúvio, essas vezes que a água me impede de chegar onde eu tenho que chegar. A água muitas vezes na Bíblia é um problema. Nas águas habitam monstros marinhos terríveis que podem destruir um ser humano, como os que aparecem lá em Jó e em alguns dos Salmos. Então a água na Bíblia é um problema. Só Deus consegue subjugar as águas. Só Deus consegue subjugar as águas. E aí então está o link. Tá? Porque Cristo faz a mesma coisa. Alguém tinha dito alguma coisa aqui também? Quem que tinha dito alguma coisa desse lado? Oi? Eu sou surdo, irmã. Pedra angular, Jesus Cristo como a pedra. A gente falou um pouquinho sobre isso. Jesus é a pedra. Então, muitas vezes, quando você tem pedra na Bíblia, dá para fazer o link com Cristo. Legal, obrigado. Pode ser? Pode ir. Boa tarde. O nosso tema é associar Jesus Cristo no Velho Testamento à palavra ira. Então, nós pensamos em alguns trechos da Bíblia. O primeiro que me veio à mente foi em Êxodo 12:13, que diz: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Simbolizando o sangue, simbolizando, logicamente, à frente de Jesus Cristo como o Cordeiro perfeito. Aqui, né, logicamente, a cada família encontrando o Cordeiro perfeito, que viria a dar o seu sangue e ser pintado nos batentes das portas, o qual o anjo da morte passaria à frente. Bom, esse é um dos trechos que eu acho que, pensando em ira e voltando atrás e um reflexo de Jesus Cristo, esse é o texto que para mim veio à mente, a nós veio à mente em primeiro lugar. O outro trecho foi Noé e a arca. Então,
só indo àquele texto, onde fala Gênesis 6, 11, ora a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, significando um caminho, uma via de acesso à salvação e o início novamente. Assim como no começo que Deus falou para Adão e Eva e os filhos também se multiplicarem, também falou a Noé, multiplique-se, assim como a gente estava vendo na parte, né, da Babilônia, onde também fiquem ali e comecem um caminho novo. Também disse isso a Noé, e fazendo uma aliança também com Noé, quando voltasse a chover, Deus enxergaria lá de cima o seu arco, e daí pararia as chuvas, para que não ocorresse novamente a inundação. E a gente pode também pensar em águas, né? Águas limpando o mundo e também trazendo, né, uma limpeza a tudo aquilo que era corrompido, e a arca e Deus trazendo a salvação. Os irmãos diriam que a arca é Jesus em algum sentido? Ele é o caminho. E esse foi o caminho também para Noé encontrar, né? Se a gente não disser que a arca é Jesus, e a gente não precisa dizer isso, mas de alguma forma a arca representa sim Jesus. Tá? No meio do mar da ira de Deus, de fato é Jesus quem nos livra. Então legal, vocês pegaram a via positiva de Jesus como a propiciação. Sim. Jesus é a propiciação, é Ele que... Deus está irado contra a gente por causa dos nossos pecados. A ira de Deus se revela do céu contra toda sorte de perversão e impiedade dos homens, porque eles detêm a verdade pela injustiça do próprio coração. Deus está irado, e Jesus vem e com o seu sacrifício Ele apazigua a Deus. Sim. Ele deixa Deus propício novamente a nós. Mas essa é a única via para nós falarmos de ira e Jesus Cristo? Não. Jesus também é o perpetrador da ira de Deus. Esse é o lado que as pessoas não gostam. Mas é um lado ultra verdadeiro. Jesus é o perpetrador da ira de Deus. Lá no Apocalipse, quem é que vai vir matar geral? Jesus. Quem é que fica com um manto todo sujo de sangue? Jesus. Quem é que transforma pessoas, pisando em cabeças, ele transforma pessoas num rio de sangue, que é um rio extenso e alto, chega até a altura do freio dos cavalos. Quem é que destrói, quem é que faz essa matança? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então Ele é sim, esse que apazigua, esse que propicia a Deus, e tira a ira de Deus sobre aqueles que creem. Mas Ele também é o perpetrador da ira de Deus, o juiz que vai derramar a ira de Deus sobre os não arrependidos, ok? Então você tem essas duas vias, claro, pelo menos, para falar sobre ira e a pessoa de Jesus Cristo. Beleza, por favor, irmã. Olá, boa tarde. Nosso tema, então, ficou Aliança e o Espírito Santo. E nós pensamos no livro de Gênesis, né, que a primeira menção ao Espírito Santo já está em Gênesis, capítulo 1. O Espírito Santo pairava sobre a terra, né? E aí a ligação com Jesus é difícil, né? E aí a gente pensou que na Trindade, né, que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né, já pairava sobre a terra, e que é uma menção a Jesus também, né? Que Espírito Santo, Jesus, pensamos mais ou menos assim. E também tem o texto de Isaías 44, né, que menciona também, na passagem que menciona sobre Jacó, que o Espírito Santo, derramarei sobre ti o Espírito Santo. Então, também foi uma passagem do Velho Testamento, falando ali do Espírito Santo. E sobre a aliança, nós pensamos no texto de Noé, Gênesis 9, que fala, né, da arca de Noé, da aliança que Deus fez com Noé, e remetendo a Jesus, que Jesus foi a aliança também que Deus fez conosco, o plano da salvação, né? Joia. Quando falamos sobre aliança,
Devemos nos lembrar que tem a primeira aliança, a aliança das obras. Deus faz uma aliança com Adão e Eva, e uma aliança na qual eles deveriam obedecer, não para serem salvos, porque eles não tinham nada para serem salvos Eles já eram salvos, eles já tinham tudo que eles podiam ter. Mas Deus faz uma aliança de obediência para que eles mantivessem tudo que eles tinham. Eles erram, Deus imediatamente faz uma aliança segunda com eles, que é uma aliança de graça. O filho da mulher virá pisar a cabeça da serpente. E aí então vai haver liberdade de novo, Gênesis 3,15. Aí você tem a aliança com Noé, a aliança que teve como símbolo o arco-íris, o arco da aliança, e uma aliança também que implica numa obediência para receber, embora exista graça em todas essas alianças, mas você tem graça e um tanto de obediência. Aliança com Abraão a gente viu em Gálatas, é a mesmíssima aliança do Novo Testamento. Pela fé, Abraão vai ter acesso a uma grande descendência, a uma terra prometida e a abençoar todas as famílias da terra. Aliança com Davi, você vai ter um filho, e o teu filho vai se sentar para sempre sobre o trono de Israel. Então você tem várias alianças no Antigo Testamento. Antigo Testamento que, aliás, é chamado de Antiga Aliança, né? Lá em Hebreus, todo o Antigo Testamento é chamado de Antiga Aliança. Mas tudo isso, todas essas alianças que você tem no Antigo Testamento, elas apontam para uma coisa, chamada a Nova Aliança. Nova Aliança. E o centro, o cerne, o mediador da Nova Aliança é o Senhor Jesus Cristo. Então, todas essas alianças foram alianças incompletas. Incompletas. Hebreus fala muito claramente sobre isso. E alianças incompletas que deixavam um gosto amargo na boca de alguém que esperava uma coisa mais completa. Ok, aliança noaica, aliança com Noé, aliança mosaica. Quando virá uma aliança perfeita, que eu realmente dê conta de cumprir? E aí então vem a nova aliança da fé. Ok? O Espírito Santo, ele é uma promessa no Antigo Testamento inteiro. Ele é muito mais uma promessa do que uma realidade. Apenas pouquíssimas pessoas tinham o Espírito Santo. Só os profetas, sacerdotes e reis, e alguma outra pessoa que Deus habilitava com o Espírito Santo para fazer alguma coisa específica, como aquele cara que constrói o tabernáculo, Bezalel. Quando Cristo vem, Ele democratiza o Espírito Santo. Ele agora dá o Espírito Santo abundantemente sobre todo crente. Então todo crente agora tem acesso a essa pessoa bendita de Deus, que cria vida. Aliás, é isso que o Espírito Santo está fazendo ali no começo de Gênesis. Ele está criando vida. Ele é o responsável. Onde você tem vida, inclusive na natureza, você tem a ação do Espírito Santo. E agora esse Espírito Santo mora em nós. E ele não mora em nós por direito nosso. Ele mora em nós porque Jesus Cristo conquistou esse direito e compartilhou com a gente. Ok? Por favor, minha irmã. Achei que estava bom, nem precisava mais. Nós ficamos com os 3 últimos temas aí. Muito, né? Mas tudo bem, foi rico. Temas específicos nós selecionamos, já foi falado aqui, né? Mas nós selecionamos a passagem pelo Mar Vermelho e como isso tudo retrata a vida, a morte de Jesus, e já foi falado. E também citamos aqui o maná, né? Derramado ali, caindo como alimento restaurador, e isso, sabemos que só é possível através de Jesus, né? Não sei se era essa a ideia, mas selecionamos essas 2 situações. Comunhão com Deus e união com Cristo. Nós lembramos da vida de Abraão e Isaac, naquele momento tão forte ali, daquela entrega e do cordeiro que vem para libertar, né? Abraão daquele momento tão doloroso e dar vida a Isaac naquele momento. E também selecionamos a família de José, né? O tipo de Cristo
maneira como ele foi instrumento ali para toda a restauração, para a volta, né, futura, trazer o povo de Israel, para os descendentes de Jacó para o Egito, e depois permitir, né, lá na frente, a saída do povo. Então, comunhão, essa intimidade, se ver a Deus, né, são pessoas que ouviram tão de perto a voz de Deus, e Deus os usou para o louvor da glória dele. Não tem como fugir de Jesus ao falar dessas dois grandes servos de Deus. E a história da redenção, não tem como, Gênesis 3,15 foi citado, mas nós selecionamos Ruth, 2 mulheres. Ruth, história de Ruth, tão maravilhosa, todo o descrever do cuidado de Deus, né? E o resgatador no final, essa figura tão maravilhosa que já foi falado aqui também. Então, selecionamos Ruth e Esther, né? Aquela rainha que se submeteu e foi ali também instrumento para libertação, para o povo de Israel. Que legal. Um monte de conteúdo em 10 minutos. Parabéns. Maná, Jesus Cristo é o pão de Deus. Jesus Cristo é o pão de Deus. Ele falou isso dele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A gente faz isso todo mês. Isso é o meu corpo que é dado por vós. A gente come pão e come Cristo ao mesmo tempo. Espiritualmente, gente. Espiritualmente. Então, o maná era um tipo de Cristo, era um símbolo de Cristo. Então, quando você conta a história do maná, você não pode não falar de Cristo. Cristo é essa provisão que Deus dá para a nossa subsistência, para a nossa vida. Sem Cristo, sem vida. Aliás, até dá para a gente fazer jejum, dá para a gente ficar um tempo sem comida, sem pão, mas não dá para ficar sem Cristo. Isso, aliás, que é o jejum. O jejum é uma declaração a Deus. Eu posso ficar sem pão, mas sem o Senhor eu não posso ficar. Por isso que jejum é uma coisa tão legal, tão importante. É uma declaração de amor ao Senhor que a gente faz. Então, maná e Cristo são assim, muito, muito legal, muito, muito direta a ligação. José e Cristo, mesma coisa. Mas veja, José tanto aponta para o Senhor Jesus Cristo, como alguém que se sacrificou pela salvação dos seus irmãos, não é? O irmão desprezado que se sacrificou para salvar os irmãos que nem o aceitavam. Isso é a história de Cristo. Então José é um grande tipo do Senhor Jesus Cristo. Mas José não é um cara perfeito. José foi o instrumento de um dos sistemas mais abusivos criados na história da humanidade, que foi o Império Egípcio. Lembra o que aconteceu? José está sendo instrumento de Faraó, tranquilo. Mas ele compra para Faraó não só as propriedades rurais, não só as posses das pessoas, mas as próprias pessoas. Tudo vira de Faraó. E esse sistema foi criado na administração de José. Então veja, ninguém na Bíblia é perfeito, a não ser Jesus Cristo. E ao ensinar para os nossos filhos, para as nossas crianças na escola dominical a história de José, a gente não pode só deixar José como um cara perfeito. Ele não é perfeito. Ele teve também as suas falhas. José foi salvo por Cristo. Ok? José precisou do sacrifício de Cristo para ele ser salvo. Só Jesus é o perfeito. Então a gente tem que ser justo e mostrar essas coisas também para as nossas crianças, ainda que José seja um exemplo fenomenal e maravilhoso. Ruth, é esquisita aquela história de sentar aos pés de Boaz. É esquisita. Tá certo que foi ideia de Noemi, mas assim, o que pode acontecer? Eu não quero que minha filha faça isso com ninguém. Filha, se tiver um homem que acabou de beber e ele estiver deitado, não deite aos pés dele.
Não faça isso, Duda. Eu não vou deixar ela fazer isso de jeito nenhum. Mas Deus vai usando. E ela era uma moabita também, né? Então é maravilhoso ver como a história da graça opera. O grande personagem é Boaz. Ele é o resgatador, como a irmã disse. Ele é o redentor do texto. Ele é o resgatador do texto. Ele é aquele que pega alguém que não tinha nada para oferecer para ele, ok? E ele a resgata. Ele dá para ela um nome, ele dá para ela vida, ele dá para ela propriedade, ele dá para ela futuro, ele dá para ela esperança. Isso é Cristo, isso é o que Cristo faz por nós. E mesmo ele não é um cara perfeito também. Esther é um episódio super interessante, aquele medo que ela tem, não é? Esther tem um temor de homens crônico. Primeiro que participar de um concurso de Miss Brasil, para fazer parte do harém de Açoeiro, não é coisa legal, certo? Não é uma coisa, é meio esquisito isso daí. Como é que você vai participar de um concurso de Miss Pérsia, e quem ganhar vai ser a rainha. Quem não ganhar só vai ter uma noite com o rei, e depois vai para o harém dele. Complicado, né, gente? Complicado. E veja, a Bíblia sabe dessas coisas. Okay? A Bíblia conta essas histórias e mostra como o nosso mundo é um mundo quebrado. O nosso mundo é um mundo de gente quebrada. E Deus trabalha até por meio de gente quebrada. Há esperança para nós, portanto. Ok? E aí, ela sem coragem, né? Ela fala... marca lá, ela entra finalmente na presença do seu marido, ele estende para ela o cetro e fala, me peça o que você quiser. O que você espera que ela fale? Por favor, preserva o meu povo. Ela fala, por favor, venha jantar comigo. Aí no jantar, peça o que você quiser, minha rainha. Por favor, vem jantar comigo de novo amanhã. E aí Deus tem que fazer o rei ficar com insônia, e ler os arquivos reais, e descobrir que Mordecai nunca tinha sido honrado pelo que ele fez. Deus faz sozinho. Deus é o grande personagem. Aliás, Deus sempre é o grande personagem da história. Deus faz sozinho. E Jesus Cristo é Deus. Ele faz sozinho. Ele é quem nos resgata. Nós somos tudo Ruth, nós somos Esther, nós somos pessoas quebradas, nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas com as nossas dificuldades, mas nós temos um grande Salvador. Nós temos um Senhor, um Salvador grandioso, e Ele faz a nossa salvação completa. Então, o herói, irmãos, o herói é Jesus. E a gente precisa aprender a apontar para Ele. Os nossos filhos, as nossas crianças precisam entender isso. Que o herói é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muito obrigado, gente, pelo trabalho de vocês, pelo esforço aí de vocês ao fazerem o exercício, pela coragem de quem esteve aqui na frente relatando. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou encerrar com uma palavra de oração e passo a palavra para o reverendo Leandro. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado por Cristo. Obrigado por Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o grande herói. Ele é o grande maravilhoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso que encarnou para morrer no nosso lugar. E Ele é aquele que nos une ao Senhor, ó Pai. Ele é aquele que nos dá a graça de sermos habitados pelo Espírito Santo. Pai querido, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pelo Evangelho da Graça. Obrigado pela Tua Palavra. Esse santo livro incomparável que o Senhor deixou para nos guiar em nossas dificuldades. Louvamos o Teu nome, te agradecemos por esse tempo gostoso e te pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós. No nome de Jesus, o Senhor. Amém. Muito bem, glória a Deus, né, por esse momento tão precioso. Agradecemos demais, pastor João Paulo, Juliana também, que está aqui conosco. Bênção da vida de vocês, viu? Que Deus continue usando vocês, abençoando o ministério.
Eu havia falado para os irmãos na apostila, os irmãos que não estavam, na apostila tem as redes sociais do pastor João Paulo. Sei que a Juliana também tem as redes sociais, né, que trabalha muito a questão de aconselhamento bíblico, muito rico os conteúdos lá. Então os irmãos podem, como que é o Instagram seu, Juliana? Ju Conselheira Bíblica, né? Então o Instagram da Juliana, do pastor, tem lá na apostila, acho que na 2ª, 3ª página. Então, os irmãos podem segui-los, conteúdos bons lá, tá bom? Para aproveitar. Também gostaria de dizer, repetir aos irmãos, o material que os irmãos têm em mãos, nós vamos disponibilizá-lo eletronicamente, digitalmente também. E as palestras foram gravadas, depois nós vamos passar para os irmãos assim que subirmos para o YouTube. Lá na frente está fechadas as portas, nós vamos sair por aqui. Os irmãos podem ver um pouco a livraria, tá bom? E também tem um cafezinho lá para os irmãos que quiserem tomar. Nós vamos terminar com uma palavra de oração pela vida do pastor João, da Juliana. Vou chamar o pastor Leonardo para vir encerrar. Vamos ficar em pé para nós orarmos e assim nós encerrarmos aqui. Pai, nós louvamos o Teu nome. A glória e a honra pertence a Ti. Aprendemos nesta manhã e nesta tarde que realmente o Senhor é desde o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, e a Bíblia conta a história de Jesus. Deus, que possamos contar esta mesma história aos nossos alunos, às ovelhas, nas nossas igrejas, e que realmente haja mudança de vida, haja salvação, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e o será para todo sempre. Em nome de quem oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Estamos encerrados. Vamos descer aqui para o salão.